Olá pessoal, Prof. Mari. Hoje nós vamos falar sobre vasos, nervos e a parte linfática de pelve e períneo. Lembrando que essas estruturas que a gente vai falar são algumas que a gente consegue observar nas peças anatômicas, lá no nosso laboratório, e que as imagens são tiradas dos nossos livros de referência lá da nossa bibliografia e que a gente tem no laboratório e na biblioteca da universidade como fonte de referência do Atlas do Néter e do Sobota. São só algumas imagens, Tem muitas outras que vocês podem e devem sempre buscar. Então, quando a gente fala de vasos, da parte de pelve períneo, a gente começa da divisão da artéria aorta em artéria ilíaca comum, no caso aqui direita, e artéria ilíaca comum esquerda. Da bifurcação da artéria aorta, da face posterior dessa bifurcação, vai ter um ramo que vai passar na parte anterior aqui da região do sacro, que a gente chama de sacral mediana. Nem sempre ela está bem certinho, no plano sagital mediano. Então, as artérias ilíacas comuns vão se dividir em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca interna, então, é quem mais vai vascularizar, então, a região de cavidade pélvica e períneo, e a ilíaca externa depois vai passar pelo ligamento inguinal em direção ao membro inferior. Outro vaso que ajuda na vascularização de estruturas da pelve é a artéria gonadal, que a gente tem uma direita e uma esquerda, são provenientes, são ramos da artéria aorta e vão em direção à cavidade pélvica para vascularizar, as gônadas, ou o ovário ou o testículo. Quando a gente olha somente a parte da ilíaca interna, agora que vai ser o nosso foco, então, ilíaca comum dividiu em ilíaca interna e ilíaca externa. A ilíaca interna, ela sempre vai se dividir, ela vai ter uma divisão posterior e uma divisão anterior. Cada divisão vai ter os seus ramos contínuos. Então, da divisão posterior da artéria ilíaca interna, nós vamos ter três vasos, três artérias emergindo. Uma que vai subir em direção ao ilho, e a última vértebra lombar, as últimas vértebras lombares, que a gente chama de artéria iliolombar. Então, vocês procuram lá, nas peças, bifurcação da ilíaca em ilíaca externa e ilíaca interna, busquem a bifurcação da ilíaca interna em divisão posterior e divisão anterior. Na divisão posterior, a gente sempre geralmente tem três ramos, uma que sobe, uma que vem para a parte medial e uma que continua descendendo. A que sobe é a ilho lombar, em direção ao ilho e as vértebras lombares. A que vem para a parte medial é chamada de sacral lateral. E essa sacral lateral, vocês vão ver que nessa imagem sai uma e depois ela se divide, que essas sacrais laterais elas vão adentrar no forame sacral anterior. Então, pode sair uma sacral lateral e dela ir saindo seus ramos para os forames sacrais anteriores. Pode, às vezes, sair duas sacrais laterais e depois se dividir para os forames. Pode sair três sacrais laterais e poderia sair até quatro sacrais laterais, uma para cada forame sacral anterior, ok? O mais normal, mais comum é sair uma sacral lateral e dessa sacral lateral e emergindo seus ramos. E vai continuar uma artéria, que é a artéria glútea superior. Essa artéria glútea superior sempre vai passar, o que é o normal, quando eu falo sempre o que é o normal, vai passar superiormente aqui ao músculo piriforme. Então, nessa imagem aqui a gente encontra, orientando vocês, na parede posterior um músculo piriforme, na parede inferior e posterior um músculo isquiococcígeo, que vem da espinha isquiática, face lateral do sacro e do cóccix. Na parede lateral e anterior vai ter o músculo obturador interno e, mais superficialmente, o obturador interno, mais na parede anterior e inferior, teria o músculo levantador do ânus. Então, quando vocês olham aqui, acham na parede posterior o músculo piriforme, associado sempre na face dele vai estar os nervos do plexo sacral. Então, a artéria glútea superior, ela vai para a região posterior, para a região glútea, por isso que ela é glútea, glútea superior, e vai passar superiormente ao músculo piriforme. Então, glútea superior passa pela parte superior do músculo piriforme e vai para a região glútea.
Sacrais laterais, né, elas vão para a parte lateral do sacro, vamos dizer assim, adentrando nos forames sacrais anteriores. E ilho lombar é a que sobe em direção ao ilho e às últimas lombares. Então, esses são os ramos, os 3 ramos da divisão posterior da artéria ilíaca interna. Quando a gente fala da divisão anterior da artéria ilíaca interna, existem algumas variações que vocês podem encontrar. Eu vou mostrar o que seria o mais normal, mais comum, tá? Então vamos lá. Divisão anterior da artéria ilíaca interna. Essa divisão ela vai continuar até a sua bifurcação final. Então, da divisão anterior da artéria ilíaca interna vão sair alguns ramos e no final da divisão anterior da artéria ilíaca interna ela vai se bifurcar para a anterior e para a posterior. Para a anterior a gente chama de pudenda interna e para a posterior a gente chama de glútea inferior. Então, a glútea inferior vai passar onde agora? Inferiormente ao músculo piriforme, indo para a região glútea, tá? Então, a artéria glútea inferior vai passar inferiormente ao músculo piriforme para ir para a região glútea. A artéria pudenda interna, ela sai então da cavidade pélvica, vai passar, né, mais posteriormente e profundamente aqui ao músculo isquiococcígeo para depois ir lá para a região, né, do pudendo. Então, lembre, divisão anterior da artéria ilíaca interna vão emergindo alguns ramos e no final ela se divide, né, em uma pudenda interna para anterior, porque a região do pudendo é para anterior, e uma glútea inferior, porque a região glútea é mais para posterior, né? Então, ela é glútea inferior porque ela passa inferiormente ao músculo piriforme e vai para a região glútea. Quais outros ramos que vão sair, então, da divisão anterior da artéria ilíaca interna? Primeiro raminho que a gente olha, né, na peça aqui, nessa imagem, é uma artéria que vai entrar aqui no canal obturatório. Então, o nome da artéria é a artéria obturatória. Dessa artéria obturatória vai sair um ramo que vai passar por cima do pubis, que a gente chama de ramo púbico da artéria obturatória. Esse ramo púbico ele vai se anastomosar com o ramo púbico da artéria epigástrica inferior. Então, aqui na imagem a gente tem o reto do abdômen, sínfise púbica, tá? O osso pubis, canal obturatório. Então, a artéria obturatória vai passar pelo canal obturatório para ir para a região, né, medial de coxa, mas vai dar um ramo púbico que vai passar, né, para a parte superior aqui do pubis, se anastomosando aqui com o ramo púbico da artéria epigástrica inferior. Vocês lembram da epigástrica inferior, que é aquela artéria que vai, né, para a face posterior aqui do músculo reto do abdômen, ok? A artéria obturatória sempre vai estar acompanhada das veias obturatórias e aqui, ó, do nervo obturatório. É fácil de encontrá-la, tá? Nem sempre ela sai como um primeiro ramo, isso é uma coisa que tem que se observar, tá? Às vezes ela pode sair de outra ou não ser a primeira, ser a segunda ou ser a terceira, ok? Então, como que eu faço para saber? Olha o trajeto dela para o canal obturatório, sempre acompanhada das veias e nervo obturatório. O outro ramo que vai sair é a artéria umbilical, que é essa número 3 aqui, ó. A artéria umbilical, ela vai continuar, ela iria se continuar, na verdade, lá para a cicatriz umbilical, né? Quando a gente forma ali a artéria umbilical do cordão umbilical. Como a gente não tem mais o cordão umbilical, essa artéria umbilical, ela vai ter duas partes. Da artéria umbilical vão sair alguns ramos, que a gente chama de ramos ou artérias vesicais superiores, que vão para a parte superior da bexiga. Então, a artéria umbilical, enquanto que ela está, né, tendo fluxo de sangue para levar o sangue para as artérias vesicais superiores, eu vou chamar de parte patente da artéria umbilical. A partir do momento que saiu a última artéria vesical superior, eu vou chamar de parte oclusa da artéria, tá, umbilical, porque ela ocluiu, porque não tem mais necessidade de passagem de sangue, porque a gente não tem mais um cordão umbilical, ok? Então, a artéria umbilical, parte patente, quer dizer que é a parte funcional ainda, enquanto que saem as artérias vesicais superiores, depois a gente chama de parte oclusa,
tá? Da artéria umbilical. Qual o próximo ramo que vai sair? Vai ser, aqui tem uma diferença nos homens e nas mulheres. Se for nos homens, a gente vai chamar de artéria vesical inferior. Se for nas mulheres, a gente vai chamar de artéria uterina, ok? Se for homem, vai se chamar artéria vesical inferior, porque vai para a parte inferior da bexiga, próstata, glândula seminal, tá? Se for mulher, vai chamar de artéria uterina, porque vai para o útero e dela vai sair, né, depois a artéria vaginal. E o ramo vesical, que vai lá para a parte inferior da bexiga também, tá? Então, qual a diferença numa pelve feminina e masculina inicialmente? O nome, né, que seria da terceira, né, do terceiro ramo da divisão anterior da artéria ilíaca interna. O primeiro normalmente é obturatório, o segundo normalmente é artéria umbilical, o terceiro normalmente é nos homens vesical inferior, nas mulheres uterina, ok? A quarta sair a gente vai chamar de artéria retal média. E aí depois ela se bifurca, lembram? Para a parte anterior pudenda interna, para a parte posterior glúteo inferior. Então, de novo, divisão anterior da artéria ilíaca interna vai ter um ramo, né, uma artéria obturatória que vai em direção ao canal obturatório, sempre acompanhado das veias obturatórias e do nervo obturatório. Dessa artéria obturatória vai sair um ramo, que é o ramo púbico, que vai passar, né, pela pubis, pelo osso do pubis, e vai se anastomosar com o ramo púbico da artéria epigástrica inferior, aquela artéria que é lá para a parte posterior do músculo reto do abdômen. Segundo ramo, a artéria umbilical, parte patente, que é a parte funcional ainda, enquanto estão saindo as artérias vesicais superiores. Então, acha a bexiga, acha os raminhos que vão para a parte superior da bexiga, são as artérias vesicais superiores. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, tá? Depois que saiu a última vesical superior, a gente chama só de artéria umbilical parte oclusa, que também vai em direção aqui à face posterior do reto do abdômen. Continua aqui como divisão anterior da artéria ilíaca interna ainda. Próxima artéria a sair, nas mulheres uterina, nos homens vesical inferior. E a quarta sair, retal média. Depois que saiu a retal média, vai para a parte média do reto, né? O próprio nome já diz, a anatomia, algumas coisas são fáceis. No final, a divisão anterior da artéria ilíaca interna se bifurca para a anterior impudenda interna, para a posterior inglútea inferior. Lembrem, glúteo inferior passa inferiormente ao músculo piriforme para ir para a região glútea, ok? E aí vamos então observar uma pelve masculina. Então, quem que a gente tem aqui na pelve masculina? Ilíaca comum, dividiu em ilíaca externa e ilíaca interna. A ilíaca interna, nessa divisão anterior, a divisão posterior está passando aqui por, né, posterior que é a veia, então a gente não vai entrar em detalhe nela agora, nessa imagem, nessa parte aqui. Então, a divisão anterior, a primeira artéria a sair, ó, a artéria obturatória, indo né, aqui para o canal obturatório, e se eu posso observar, eu tenho aqui ó, a veia obturatória junto, tá? A segunda artéria a sair é a artéria umbilical, parte patente, porque é a parte funcional, porque eu vejo sair ó, a artéria vesical superior. Depois vai chamar, a gente troca o nome para parte oclusa da artéria umbilical. Muito bem. Observem que aqui a gente tem veia, a veia vesical superior, ó, ela acaba né, voltando para a obturatória, a gente não tem uma veia umbilical, tá? Próximo ramo a sair, se fosse nessa imagem aqui, seria aqui, né, o próximo ramo a sair, a vesical inferior. Depois iria sair retal média e a divisão da pudenda interna para glúteo inferior. Vamos para o lado de cá que está mais fácil de ver. Ó, ilíaca comum, ilíaca externa e ilíaca interna. Ó, aqui eu consigo ver a divisão posterior da artéria ilíaca interna. O raminho que sobe, ilho lombar, o que vai para a lateral, sacral lateral, e a que continua descendo, glútea superior. Na divisão anterior da artéria ilíaca interna, então, primeiro raminho que vai sair, obturatória, acompanhada aqui da veia obturatória. Segundo ramo, artéria umbilical, parte patente, porque a parte funcional, eu vejo sair ó,
a artéria vesical superior para a parte superior da bexiga. Depois eu vou chamar de parte oclusa da artéria umbilical. A terceira a sair aqui, né? Ó, nessa peça aqui já tem um diferente do que foi mostrado antes. Aqui eu tenho uma vesical inferior e eu vejo que essa é vesical inferior porque ela vai para a parte inferior aqui da bexiga, para a próstata, dar os seus ramos prostáticos, ok? E então é a vesical inferior. E dela está saindo a retal média. Então, nesse modelo aqui, exemplificado, a artéria retal média está saindo da vesical inferior, tá? Sei que é retal média porque essa parte aqui é o reto, ok? Continua como divisão anterior da artéria ilíaca interna até se bifurcar para a anterior pudenda interna. Ela é pudenda interna porque depois, né, ela vai ter as suas divisões para a região do pudendo e do períneo aqui e vai, né, ajudar a ter um ramo que vai formar aquela artéria dorsal do pênis. E a que vai para posterior, então a divisão anterior da artéria ilíaca interna, no seu final ela se bifurca para anterior, vai ter a pudenda interna, para posterior vai ter a glútea inferior, passando inferiormente ao músculo aqui piriforme, ok? Continuando. Agora, se for numa mulher, ilíaca comum dividiu em ilíaca externa e ilíaca interna. Ilíaca interna está aqui a sua divisão posterior, subiu o ilho lombar, desceu aqui sacral lateral, continuou para posterior, acima do músculo piriforme, artéria glútea superior. A divisão anterior da artéria ilíaca interna, primeiro raminho, artéria obturatória, vai passar pelo canal obturatório para vir, né, para a parte medial de coxa. Segundo ramo a sair, artéria umbilical. Artéria umbilical com as suas vesicais superiores para a parte superior da bexiga. E isso é a bexiga. Depois vai continuar como parte oclusa da artéria umbilical. O terceiro ramo a sair, agora é a artéria uterina. Nos homens era a vesical inferior, nas mulheres só troca de nome para uterina. E eu continuo observando e continuo, né, seguindo ela, eu percebo que ela vai para o útero, por isso que é a artéria uterina. Da artéria uterina, como nós temos útero e vagina, né? Então, da artéria uterina vai sair a artéria vaginal, que vai em direção à vagina e aos fórnices, né, da vagina. Mas se eu observar, da vaginal vai sair um ramo que a gente chama de ramo vesical. Esse ramo vesical, então, vai para a parte inferior da bexiga. Então, as mulheres vão ter algum ramo que vai para a parte inferior da bexiga? Sim, né? Mas esse ramo vesical, que é o ramo vesical inferior, né, vai sair da vaginal e a vaginal saiu da uterina, tá? Então, o que mudou do homem para a mulher? No homem saía a artéria vesical inferior para a parte inferior da bexiga. Como nós temos, né, o útero e a vagina, então trocou o nome. Em vez de vesical inferior, nas mulheres chama de uterina. Uterina porque ela vai continuar para o útero. Da uterina vai sair a vaginal, que vai para a vagina. E da vaginal vai sair o ramo vesical, que vai para a parte inferior da bexiga, tá? Próximo ramo volta a ser igual, retal média, porque vai para a parte, né, média aqui do reto. E o final da divisão anterior da artéria ilíaca interna também vai se bifurcar. Para a posterior em glútea inferior, passando inferiormente ao músculo piriforme, e para a anterior, artéria pudenda interna. Então, né, os ramos vocês podem ver que tanto no homem quanto na mulher são iguais, a única diferença é que nos homens, vesical inferior, nas mulheres, uterina. E vamos para as veias, tá? As veias da região de pelve, períneo, elas são muito parecidas com as artérias, né? A sua nomenclatura. Então, eu tinha agora, eu venho com a veia, né, ilíaca externa, que ela é proveniente lá do membro inferior. Essa veia ilíaca externa vai juntar com a veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. De um lado, do outro, a veia ilíaca externa juntou com a veia ilíaca interna, os dois se uniram, formaram a veia ilíaca comum. Juntou as duas veias ilíacas comuns, formaram aqui a veia cava inferior, tá? Também vamos ter a veia sacral mediana. Veia sacral mediana,
né? Geralmente ela acaba drenando aqui para a veia ilíaca comum esquerda, mas está acompanhando, então vocês perceberam que todos aqui acompanham artérias de mesmo nome. Artéria e veia sacral mediana, artéria e veia ilíaca comum, artéria e veia ilíaca externa, artéria, né, e veia ilíaca interna, ok? Vai ter veia gonadal também? Vai. Então, vindo das gônadas ou do testículo ou do ovário, vai ter as duas veias gonadais que vão depois se anastomosar, né? Tanto direita quanto esquerda. Lembrando que veia gonadal esquerda drena para a veia renal esquerda. Veia gonadal direita vai drenar, né, diretamente para a veia cava inferior, tá? Então, a artéria gonadal ela é acompanhada pelas veias gonadais, mas tem uma diferença de drenagem do lado direito e do lado esquerdo. A veia gonadal esquerda vai drenar para a veia renal esquerda. A veia gonadal direita vai drenar para a veia cava inferior. E quando a gente olha as veias acompanhantes, né, elas têm todas o mesmo nome, vamos dizer assim, quase que as artérias. Então, eu tinha uma veia ilíaca comum que dividia em veia ilíaca externa, dividiu não, gente, veia volta e se junta. A veia ilíaca externa se juntou com a veia ilíaca comum com a veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. As duas veias ilíacas comuns se juntam para formar a veia cava inferior. Então, acompanhando aqui a artéria, né, obturatória, eu vou ter a veia obturatória. E vocês vão perceber nas peças, quando vocês estudarem, que a gente não tem um padrão. A artéria ilíaca interna, ela divide em ilíaca, né, divisão anterior, divisão posterior. As veias, isso não acontece, elas vão se juntando para formar a veia ilíaca interna. Então, vocês vão observar as veias acompanhantes das artérias. Acompanhando a artéria obturatória, vai ter a veia obturatória. Acompanhando a artéria vesical superior, vai ter a veia vesical superior. Acompanhando, então, aqui, né, a artéria retal média, vai ter as veias retais médias. Acompanhando a artéria vesical inferior, vão ter as veias vesicais aqui inferiores. Então, elas têm o mesmo trajeto de acompanhamento. Então, vai ter a veia, né, dorsal do pênis, que essa veia dorsal do pênis, ela vai, né, continuar aqui, a veia dorsal profunda do pênis, ela vai continuar aqui, ela vai ter uma anastomose com a veia vesical inferior e com a pudenda interna. A veia pudenda interna está acompanhando a artéria pudenda interna. E essa veia pudenda interna, ela vai se juntar com a veia glútea inferior. Então, a veia pudenda interna agora se junta com a veia glútea inferior. E essa união ela vai continuar, né, ascendendo, recebendo a veia retal média, recebendo a veia, né, vesical inferior, recebendo a veia obturatória, e elas vão receber as veias glúteas, a veia glútea superior, a veia sacral lateral e vai ter também a veia iliolombar. Então, elas vão acabar se juntando para formar a veia ilíaca interna. Então, é fácil, a única coisa que vocês têm que lembrar é que eu não tenho uma veia obturatória, uma veia umbilical. Eu tenho as veias vesicais superiores, vou ter. Nas artérias, eu tenho artérias vesicais superiores saindo da umbilical. O que eu tenho das veias vesicais superiores? Elas podem drenar tanto para a veia obturatória quanto para a veia vesical inferior, tá? Então, eu não tenho veia umbilical, tá? Eu só vou ter artéria umbilical. Mas eu continuo tendo veias vesicais superiores, que podem drenar lá para a veia obturatória ou para ver, né, ou diretamente se juntar lá com a veia vesical inferior depois. Ok? No caso das mulheres, né, igual, veia uterina vai acompanhar a artéria uterina, veia vaginal acompanha a artéria vaginal, as veias vesicais inferiores vão acompanhar o ramo vesical, que vem lá da artéria vaginal, tá? Então, veias tirando a veia umbilical, todas as outras elas são acompanhantes das artérias e levam o mesmo nome. E aí, quando a gente fala de nervos associados à pelve, vai ter, né, a região do plexo sacral, né,
Então, o primeiro nervo que a gente tem associado à cavidade pélvica, que a gente consegue observar, é o nervo obturatório. Esse nervo obturatório, ele vem aqui, né, ele é um ramo do plexo lombar, e ele vai passar pela abertura superior aqui da pelve para entrar no canal obturatório para vir para a parte medial aqui de coxa, tá? Então, lembrem, nervo obturatório vai passar pelo canal obturatório junto com artéria e veias obturatórias. Depois da artéria, né, do nervo obturatório, se a gente observar, vai ter um tronco que a gente chama de tronco lombosacral. Ele é uma comunicação do plexo lombar com o plexo sacral, tá? Então, esse tronco lombosacral, ele vai unir plexo lombar com plexo sacral. E ele está saindo lá, ó, superiormente ao sacro. Depois, que seria esse daqui, né? Depois vem os nervos associados ali ao próprio plexo sacral. E aí a gente vai contar em S1, S2, S3, S4 e o S5, tá? Então, acho o obturatório, que ele passa pela cavidade pélvica lá para o canal obturatório. Próximo ramo, né, a ligar aqui o plexo lombar com o plexo sacral, é o tronco lombosacral. Depois nós temos S1, S2, S3, S4 e S5, né? Seriam os ramos anteriores de S1, S2, S3, S4 e S5, tá? Lembrem, essa origem desses nervos sacrais, eles estão associados aqui ao músculo, tá? O músculo piriforme, que o músculo piriforme forma a parede póstero-lateral aqui da cavidade pélvica. E aí, né, outro nervo que a gente tem também saindo ali do plexo sacral vai ser aqui nessa imagem, ó, músculo piriforme, músculo isquiococcígeo, músculo obturador interno, tá? Então, passando aqui, ó, inferiormente ao músculo piriforme, né? Aqui está o nervo isquiático, acompanhando o nervo isquiático, a gente vai ter o nervo pudendo. E esse nervo pudendo, ele vai se dividir em nervo retal inferior e nervo perineal, ok? Então, acho o músculo piriforme, vou observar um nervo bem grande que é o isquiático, depois, né, mais para sua face medial, vai estar saindo o nervo pudendo. Nervo pudendo se divide para medial em retal inferior, porque vai para a parte inferior do reto, e perineal, que vai em direção ao períneo. Se for nas mulheres, ó, o pudendo, dividindo aqui em nervo perineal para anterior e retal inferior para a parte posterior. Nos homens, nervo pudendo, dividindo para anterior em perineal e para posterior em direção ao canal anal e parte inferior do reto, retal inferior, ok? Linfonodos que nós conseguimos observar lá nas peças, né? Então, associado aqui com as artérias e veias ilíacas comuns, vão ter os linfonodos ilíacos comuns. Associado com a artéria e veia ilíaca externa, linfonodos ilíacos externos. E associados aqui com a artéria e veia ilíaca interna, linfonodos ilíacos internos. Tanto numa vista, né, de pelve masculina quanto de feminino. Então, os linfonodos, eles acompanham os vasos e levam os mesmos nomes. Linfonodos ilíacos comuns, linfonodos ilíacos externos e linfonodos ilíacos internos, associados com os vasos de mesmo nome. Ok? Bom, estudo, olhem nas peças, porque cada peça é uma peça anatômica. Olhem outras imagens dos atlas, porque eles trazem outras vistas, né, outros cortes e outras variações anatômicas que encontramos nas pessoas, tá? E sempre complementem o estudo com as peças no laboratório de vocês. Até a próxima!